Olá, meu nome é Bruno Machado Lobo, eu sou do curso de Engenharia da Computação. Meu nome é Matheus Macedo, sou do curso de Engenharia da Computação. Meu nome é Johan Piero Pires e eu também curso Engenharia da Computação, todos nós na Universidade FURG, Rio Grande do Sul, aí, e todo o seu nome comprido. Pode seguir. A disciplina do Computação, todos nós na Universidade FURG, Rio Grande do Sul, aí, e todo o seu nome comprido. Pode seguir. a disciplina do professor Errol Zepka, Fundamentos de Administração. O O nome do título, texto é Limitações Digitais, Causas e Consequências na Efetividade do Uso do site Trello, no planejamento estratégico de uma Secretaria de Educação à Distância de uma Universidade Federal. Os autores são Errol Zepka, Elisa Antonini e Décio Dolci. o, o nosso título do nosso podcast é Período Neoclássico e Teoria Burocrática, como se relacionam com a estrutura atual da FURG. Então, basicamente, eu vou começar introduzindo com a primeira pergunta, né? Que é o contexto histórico dessas duas fases. Então, a primeira fase é o pós-Segunda Guerra, o período neoclássico, que houve uma mudança na composição de trabalho das fábricas. Então, basicamente, as mulheres, idosos e crianças trabalhavam nas fábricas, isso no período guerra, e após a guerra houve uma missão, ou seja, os homens voltavam da guerra e queriam trabalhar novamente nas fábricas. E atualmente houve também esse choque, né, essa mudança de composição de trabalho por conta da pandemia. Então, muitas pessoas trabalhavam de forma presencial e tiveram que optar por ter esse trabalho remoto. Nem foi uma opção, né? Muitas das empresas e lugares, tipo, eles obrigaram o pessoal a ir fazer de casa porque não tinha condições de trabalhar nas empresas, né? Exatamente. A FURG, na real, foi um bom exemplo, né? Porque ela, eventualmente, ela mandou todo mundo embora, tipo, ela simplesmente fechou as portas, né? Tipo, não, vai todo Exatamente. mundo pra casa, tipo, não tem como trabalhar mais aqui. Não, eu lembro, tanto eu quanto o Johan, a gente é estagiário, né, da, da FURG, e eu lembro que nas primeiras semanas de março, né, depois do carnaval, começou um plano de trabalho remoto, né? Então, nós estagiários, a gente ficou mais ou menos uns 4 meses sem trabalhar, e até que eles conseguiram inserir a gente no plano de trabalho remoto também. No caso, o meu É, já era um é, pouco diferente, que eu já era mais ou menos remoto, né? Porque, tipo, era tudo, você juntava na sala lá pra se ajudar, mas não mudou muito. Tipo, a única diferença é que a sala agora depois passou pra um. Mudou muito. não, mas o bagulho foi tipo do nada. Eu lembro Sim. assim, tipo, saiu a portaria de que dessa dúvida sobre o Covid, e 2 dias depois eles aprovaram que não ia ter mais aula e já era, né? Tipo, Exatamente. não Inclusive, tinha mais. inclusive o trabalho, né? A gente já Inclusive o parou trabalho. antes da FURG decretar, da FURG decretar isso. Foi uma loucura. Mas é um bom exemplo, porque são crashes que acontecem na estrutura administrativa de algum lugar devido a algum problema que vai ficar marcado na história. Uhum, Teve com a Segunda Guerra certeza. aí e teve agora a pandemia, que muda toda a estrutura de trabalho e o que a galera tem que. Como se vai se resolver. Isso aí. Então, a segunda pergunta é: quais os dilemas desses dois contextos? Vamos lá. Ali na pós-guerra, né, no período neoclássico, também duas grandes empresas no seu auge, né, que era a Ford e a GM. A Ford, ela fazia uma produção emperrada, ou seja, ela fazia carros da cor que eles queriam, que no caso era preto, e eles achavam que o mercado tinha que engolir isso, ou seja, a gente vai fazer a produção desses carros pretos e vocês vão comprar e ponto final, vocês não tem que debater. E a GM não, a GM já veio com outro contexto da produção diversificada, ou seja, já fazia
uma escolha de cores, para atrair mais clientes, né? E associando com o período atual, é justamente isso, o trabalho remoto versus o trabalho presencial. Bem, são com o próprio artigo que o professor disponibilizou pra gente, que Trello é uma das ferramentas que a gente tem para auxiliar no trabalho remoto, mas não é a única, então tu tem outras opções de funcionamento, mas passar realmente a goela às pessoas, tipo, o trabalho remoto, o trabalho presencial, mesmo que seja uma mudança que acontecer inevitavelmente nas estruturas de trabalho que a gente tem hoje, e como muita gente falou até na TV e tal, é um ponto positivo que tipo forçou as empresas já se adaptarem automaticamente para ter o pessoal Suporte, né, ao remoto. ter o suporte e a empresa já se adaptar na metodologia de trabalho. Forçar a galera tipo a ter que trabalhar de casa é um bagulho meio complicado, né? Mas eu acho que assim, muitos não se adequaram ainda, até o tipo, final, até agora, assim, que estamos já mais pro final, assim, tem muitos que estão métodos digitais, assim. Acho que Com não consegue certeza. aprender, os alunos principalmente. Não, Acho que é ruim de aprender, coisa assim. E tem até um debate que eu queria colocar aqui, que é justamente que o trabalho remoto é diferente do home office, né? Coisas diferentes, porque o trabalho remoto ele foi meio que imposto assim, goela abaixo das pessoas. Ele não foi tão planejado assim. O home office não. O home office é planejado para algumas profissões e realmente a gente vê que funciona, né? Tu vê principalmente na nossa área, assim, que é a Exatamente. tecnologia, assim, funciona bem isso, mas tipo, pega uma área mais, sei lá, mesmo aí, o do ensino mesmo, é mais tipo, Não, ou uma, até uma professora mais que idosa, teve a assim, é mais bem mais palestra. complicado, assim, né? Não, até que teve a palestra que foi produção de evento. Como é que tu vai fazer produção de evento de casa, cara? É verdade. Mesmo que a pandemia tenha bloqueado a maior parte, tipo, agora aos poucos estão voltando. Então, tipo, tu tem que estar lá pra produzir o evento de algum jeito. Ferramentas como o Exatamente. YouTube ajudaram bastante esse trabalho nesses eventos e coisa assim. Mas Bem, vamos para a próxima pergunta. Bem, falta de contato humano diminui a incidência da tipologia carismática, que nem é abordado na aula de burocracia. É burocracia, não é burocracia, sim. Bem, do meu ponto de vista, o tipo de burocracia e liderança tipo, carismática, ela depende muito do contato pessoal e de com quem tu tá trabalhando. Teve, por exemplo, a última entrevista que o professor disponibilizou, que ele estava falando exatamente sobre isso, que o professor de bom, ele é uma presença carismática lá no... agora fugiu o nome do que era o projeto, mas que ele é uma presença carismática, as pessoas automaticamente gostavam de trabalhar com ele, ele não ganhava nada com o que ele estava fazendo, ele fazia porque ele acreditava na ideia do projeto. Mas trabalhar de casa com uma diminuição do contato humano, eu acho que diminui muito essa parte das pessoas estar sempre trocando ideias sobre aquilo que elas acreditam, porque do meu ponto de vista a liderança carismática, essa parte burocrática, ela vem necessariamente de como a pessoa interage com o trabalho dela e como ela interage com as outras pessoas. Com certeza. Até para fazer gestão de pessoas, né? É muito difícil fazer gestão de pessoas de uma forma remota, né? Por meio de mensagem, áudio ou ligação. A gestão de pessoas é muito bem feita quando você está ali no dia a dia com as pessoas, né? Um bom exemplo é eu, que às vezes eu falo uma vez por mês com o meu chefe do estágio. Porque eu sei que eu tenho que fazer e eu não tenho tanto problema, porque de vez em quando ele me pede alguma coisa, mas assim, é muito raro alguma coisa que ele me peça né? diretamente. Pra me fazer na hora. Então, diminui bastante o contato humano, querendo ou não querendo, né? Então, eu acho que é uma das deficiências que traz. Mas a minha próxima pergunta já traz um ponto positivo. A burocracia digital tem ou não tem um ganho real de agilidade e praticidade? Que é quando eu tive que refazer uma papelada do estágio e mandar pra Fury. Foi muito mais rápido, porque claro que eu tive que remandar o meu e-mail 2 vezes, mas foi porque eu descobri que o professor orientador, o Cléo, tava de férias no período que eu mandei e-mail, claramente ele não me ia responder.
Mas, pô, eu mandei e-mail pra ele, tipo, 15 minutos depois eu já tinha me mandado o bagulho assinar de volta. Coisa que eu deveria ter que ir na sala dele antigamente, eu teria que pegar o papel assinado com o meu chefe de estágio, ir na sala dele, rezar que ele estivesse lá naquele horário, que não estivesse dando aula, fazendo outra coisa, pra ele assinar pra mim. Principalmente a parte de assinatura digital, essas coisas assim se tornou bem mais fácil, né? Não tem que ficar imprimindo o documento via, todo né? ele lá para assinar, daí mandar escanear de novo, mandar. Eu acho que ajuda muito, assim. Pô, Além do facilita, social dá também, né? muita praticidade. Dá muita agilidade pra um processo que é normalmente chato. Não é todo mundo que tem muito tato, assim, pra fazer um negócio rápido, né? Tu já tem que ter um conhecimento prévio do que tu vai fazer. Uhum. Mas, pode. Passando para a próxima pergunta, então. Após a desordem no começo da pandemia, a estrutura organizacional de pequenas instituições melhorou ou piorou? Eu acho que a estrutura organizacional, no caso, ela, principalmente para pequenas empresas, ela deu um regresso, no caso, porque muitos não conseguiram se adequar à pandemia e aos meios digitais, como foi dito antes, principalmente empresas no caso, que precisam contato humano. Então, Pode continuar, Bruno, se tiver mais alguma coisa pra falar. Pode falar. Não, porque, assim, empresas que... Claro, isso sempre tem prós e contras, né? Para administração, tanto para engenharia, toda vez que tu muda algum processo, ele tem seus prós e contras, então tu tem que escolher ele naquilo que tu prefere, né? Naquilo que melhor se adapta à tua necessidade. Então, pô, trabalhos que tem muito a ver com gestão de pessoas, claramente teve uma deficiência, mas trabalho para como programador, pô, a gente teve um baita de um próprio, porque a gente não teve que ir pro trabalho e voltar do trabalho. A gente faz o bagulho direto de casa, o nosso trabalho fica muito mais flexível e a gente rende mais por força de vontade, né? Sim, com certeza. Bem, a última pergunta, passar. como podemos ajudar os professores, tanto de escolas e universidades, no caso, a se adequarem melhor ao meio da pandemia e aos meios digitais? Eu acho que auxiliando eles no uso de ferramentas como Trello e o Skype ou Discord, assim, já é um grande auxílio para né, eles. no caso. Para mandar os materiais e coisas. Não, pô, para os professores eu acho que, bem, para nosso curso, né, a gente já trabalha muito por via digital, querendo ou não querendo, por causa, a maior parte dos nossos trabalhos acaba sendo computador, então a gente tem que usar métodos que facilitam a vida, como o GitHub ou às vezes o Discord. Tem um professor antes mesmo da pandemia que ele já usava o Discord, tipo, o Pias, o professor Pias, ele sempre usou o Discord para ajudar os alunos, então, para ele eu acho que foi mais fácil. Assim, para nós eu acho que foi até melhor, mas tipo, por exemplo, para cursos com filosofia, o curso de humana, filosofia, letras, não sei se foi tão simples assim de forma alguma. Tinha professores ainda que se utilizavam dos materiais que estavam na biblioteca, que estavam ali no... Então, passar essas coisas por via digital se torna muito, muito complicado e difícil. Não, e são cursos que eles dependem muito mais do talk, né, da pessoa do conversando diálogo, com outras pessoas. exatamente. Pô, minha prima putz, eu acho que é sociologia. Ela tava reclamando demais, porque ela passava a maior parte do tempo lendo, mas ela não conversava com ninguém sobre o que ela leu, entendeu? Sim. Até a absorção de conteúdo fica mais difícil dessa forma, né? Eu não sei, tipo, pra mim, assim, é uma coisa mais complicada falar, tipo, eu já não sou de falar, mas falar no, tipo, quando não tem um monte de gente, assim, numa sala virtual, por exemplo, que você não tá vendo ninguém, você não sabe a reação de ninguém, não sei, eu acho que para uns cursos mais, que tu precisa de mais atenção, coisa assim, precisa de uma leitura, sei lá, eu acho que é bem mais complicado daí. Bem. Encerramento. Vamos encerramento. Bem, a nossa ideia era, geral do podcast, era realmente abordar, tentar trazer algo para o nosso dia a dia, que é com relação ao FURG, todas as nossas
todas as ideias que a gente assistiu nas aulas e no próprio artigo, e na própria leitura do artigo e trazer mais para o nosso âmbito pessoal, como a gente sempre tentou destacar a nossa relação com os professores ou os professores com a gente e o material que eles estão disponibilizando. E a ideia geral, no caso, é justamente promover esse debate entre quais os pontos positivos e negativos presencial. E acho que a gente conseguiu abordar nesse podcast. Eu concordo também, eu acho que deu para mostrar tudo, tanto foi lido aprendido dos vídeos lá e aprendido do artigo, no caso. Acho que deu para